Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Allied Tecnologia. Eu sou a Adriana Santos, analista de relações com investidores da companhia, e antes de dar início à apresentação, eu gostaria de ressaltar que este evento está sendo gravado e também traduzido simultaneamente para o inglês. Todos os participantes dessa videoconferência estarão apenas como ouvintes durante a apresentação. E, na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso tenham alguma pergunta, vocês podem enviá-la por escrito através do botão de Q&A na parte inferior do Zoom. Destaco que eventuais declarações relativas a perspectivas de negócios e projeções se referem a crenças e premissas da companhia e que estão sujeitas a incertezas e que podem, portanto, não ocorrer. Hoje estão aqui comigo o Silvio Stein, CEO da companhia, e a Thalita Basso, diretora financeira e de Relações com Investidores. Agora eu passo a palavra para o Silvio, que dará início à apresentação com os destaques do trimestre. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos, bem-vindos, obrigado pela presença. Nosso objetivo hoje é dar alguns destaques dos resultados do segundo trimestre que nós anunciamos ontem à noite no mercado. Eu começo com alguns aspectos qualitativos desse segundo trimestre e depois a Thalita entra nos detalhes financeiros e operacionais. Sempre começamos a apresentação relembrando os três pilares de negócio da Light. Começo pelo lado direito, a nossa área de distribuição, foi assim que a empresa começou em 2001, são 24 anos de bastante sucesso nessa área. Somos hoje o maior distribuidor do Brasil de eletroeletrônicos. Computadores, celulares, TVs, distribuímos as principais marcas para o varejo brasileiro. Vendemos para cerca de 1.000 varejos anualmente e nos coloca como o maior player desse mercado de distribuição. Em começo de 23, abrimos a nossa distribuição também em Miami, e já são 2 anos e meio com bastante sucesso, vendendo de Miami para todos os países da América Latina. Para o pilar do meio, que é o nosso varejo físico, são 102 pontos de venda, tem da Samsung, 2 da Trocafy, que é a nossa marca de recondicionados. Hoje somos o maior parceiro da Samsung em varejo físico. E na esquerda, o nosso varejo digital, que é composto pela nossa loja, Mobcom, presente nos principais marketplaces do Brasil, mas também pelas nossas parcerias estratégicas. Temos a loja online da HP, temos o programa iPhone para Sempre com o Itaú, e recentemente lançamos um programa de venda de iPhones também através do Nubank. Em todas as categorias que a gente atua, a gente tem um market share significativo no Brasil. Temos 10% do mercado brasileiro de smartphones, temos 10% também do mercado de videogames e temos 7% do mercado de notebooks. Esses são alguns exemplos das categorias que a gente atua, sempre numa média ou próximo a 10% do mercado brasileiro. Vamos para os resultados. Então, do lado esquerdo, a gente olha a nossa receita, 1,4 bi de receita no segundo trimestre, 6% acima do ano passado. E no trimestre passado, nós comentamos que Miami, a nossa parte de Miami, que é a parte vermelha do gráfico, tinha tido problemas devido ao novo plano de tarifação do governo Trump. Esse plano de tarifação não nos impacta, porque nós estamos numa área em Miami chamada Foreign Trade Zone, que não é impactada por esses impostos, mas o processo de compra e venda mudou radicalmente. E com isso, o primeiro trimestre do ano passado foi um trimestre de adaptação, onde nós, os fornecedores e os nossos clientes tiveram que se adaptar aos novos processos. Quando a gente olha agora o resultado do segundo trimestre, a gente vê que Miami se recupera. Miami, com 305 milhões, já chega praticamente ao nível que tivemos no segundo trimestre do ano passado. Pegarmos só o Brasil cresce 12% em relação ao ano passado. Na parte do meio, nosso lucro líquido, 15,9 milhões contra 15,5, um crescimento de 2,1% em relação ao ano passado.
o que nos deixa praticamente em linha no semestre com relação ao ano passado, excetuando o efeito do JCP, que no ano passado ocorreu, que está destacado no gráfico, como 34 milhões. Do lado direito, algumas boas notícias que divulgamos ontem à noite. Em primeiro lugar, um novo JCP a ser distribuído aos acionistas, 69,7 milhões, com a posição acionária da próxima sexta-feira, a ser pago no dia 29 de agosto. Então, um novo JCP, um novo rendimento distribuído aos nossos acionistas. E também anunciamos que 61 milhões do JCP anunciado anteriormente seria pago em outubro, também estamos adiantando no dia 29 de agosto. Então, 29 de agosto, adiantamos o pagamento de 61 milhões e trazemos um novo JCP de 69,7 milhões. Esses dois pagamentos nos levam a um dividend yield de 24,7% no ano, um dos maiores do mercado brasileiro. Isso vem se repetindo. No ano passado, nós tivemos mais de 30% de dividend yield, em 23, 13%. Então, todos os anos, a gente tem conseguido uma distribuição significativa para os nossos acionistas. Vamos entrar em cada um dos três pilares de negócio, e aqui eu começo com a distribuição. Então, do lado esquerdo, Brasil, crescendo 13% ano contra ano, segundo trimestre do ano passado contra segundo trimestre desse ano, acumulado no semestre, o year to date, 10% de crescimento. E aqui um número de referência. Nós pegamos o mercado brasileiro de smartphones, este ano, o crescimento é de 5,3%. O nosso crescimento é significativamente maior, o que nos traz um ganho de market share no mercado de celulares de 1,5% neste ano de 25. Temos hoje 37% do mercado de distribuição de celulares no Brasil. Do lado direito, Miami, e aqui está a história de recuperação. Foram 305 milhões no segundo trimestre, contra 339 no ano passado, mas foi um trimestre onde a gente começa a voltar para os níveis que nós estávamos habituados, com todos os players desse mercado, os fornecedores, os clientes e nós, adaptados às novas condições processuais que a política Trump trouxe. Como referência, contra o primeiro trimestre desse ano, a gente quase dobra o número, 96% de crescimento, que mostra que a fase de adaptação passou e a gente volta para Miami nos patamares que estávamos acostumados. No semestre, ainda estamos abaixo, consequência do primeiro trimestre bastante fraco. No varejo online, e aqui o varejo online engloba a nossa loja Mobcom, sempre atuando como 3P, conectada nos principais marketplaces do Brasil, as nossas parcerias estratégicas, com o Itaú, o iPhone para sempre, com o Nubank na venda de iPhones, com a HP, temos a loja online da HP. Engloba também a Trocafy, que é a nossa plataforma de venda de recondicionados, e engloba a nossa venda de serviços. Antivírus McAfee, Microsoft Office e planos celulares. Nós sempre medimos o percentual de vendas de não celulares dentro dessa área, que pode trazer resiliência aos nossos resultados. E crescemos significativamente nos itens não celulares, crescemos 67% em relação ao ano passado. Em notebooks, dobramos o volume do ano passado, crescemos 102% com relação ao segundo trimestre do ano passado, no mercado que cresceu 11%. Então, também ganhamos share no mercado de notebooks. A venda de softwares, Microsoft Office, McAfee e os planos celulares, é um dos drivers de crescimento que nós acreditamos. E crescemos em relação ao ano passado 200%, o que mostra que temos tido resultado na nossa estratégia de focar a venda de serviços. Dentro do varejo online, a gente tem a Trocafy. A Trocafy é a nossa plataforma de venda de recondicionados. Nós temos a tese de que esse é um mercado que vai crescer significativamente no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos 8% de penetração. Se a gente comparar com os Estados Unidos têm 27% de penetração.
Então, criamos essa plataforma em junho de 22, onde a gente coleta nos principais pontos do Brasil hoje, toda vez que um consumidor entrar na Fast Shop, qualquer loja Samsung, qualquer loja Vivo, qualquer loja Claro, quando o consumidor resolver devolver o telefone do iPhone para sempre, que ele tem esse direito depois de 21 meses, quem compra esse telefone usado é a Trocafy. Nós temos um laboratório para recondicionar esses telefones, e aí os vendemos através da plataforma Trocafy no 1P, através da Trocafy dentro do Mercado Livre, dentro da Magalu. E hoje já vendemos também o produto Trocafy, telefone recondicionado por nós, na nossa distribuição. Crescemos ano contra ano 3 vezes a receita e 4 vezes o EBITDA. Hoje somos o principal recondicionador no mercado brasileiro. Por último, nosso varejo físico. Estamos numa constante busca de aumento de vendas e ponto de vendas. E é isso que mostra o gráfico à esquerda dessa página. Se nós compararmos 2020 com a situação que nós temos agora, eram R$ 206 mil por mês por ponto de venda, e agora estamos em R$ 459 mil por ponto de venda por mês, um crescimento significativo, 123% de crescimento desde 2020. Isso traz lucratividade, traz resultado no nosso negócio de varejo físico. Como é que a gente consegue isso? A gente consegue através da anexação de acessórios, anexação de wearables, da venda de seguros. Hoje, como referência, para cada celular vendido, nós vendemos 2,5 acessórios. Um nível de anexação bastante significativo para o varejo brasileiro. Quando nós falamos dos wearables, que são os relógios e os fones de ouvido, crescemos o ticket médio ano contra ano em 101%. Ou seja, estamos vendendo relógios e fones de ouvido de níveis significativamente superiores aos do ano passado. No dia 31 de julho, assinamos a venda das nossas lojas do Paraná. São 12 lojas. Essa venda não impacta o resultado do segundo trimestre, mas como ela tem um valor relevante, ela está mencionada na nossa DF do segundo trimestre. Resolvemos que focar no Sudeste, que é onde nós temos a maioria das nossas lojas, e principalmente em São Paulo, nos traria um ganho operacional que vai resultar numa lucratividade melhor. Com isso, vendemos para um outro parceiro da Samsung 12 pontos de venda, R$ 18 milhões. Esses R$ 18 milhões impactará o resultado do terceiro trimestre. Nossos drivers de crescimento. Internacional, ainda tem novos países para atuar e novos produtos para compor o nosso portfólio em Miami. Trocafy, acabamos de falar sobre isso, tem sido um crescimento significativo e continuamos apostando no mercado de distribuição corporativo para empresas e continuamos buscando outras parcerias estratégicas, como a gente tem com o Nubank, Itaú, HP. Hoje de manhã soltamos um fato relevante. Eu queria explicar um pouco esse fato relevante. Em 26 de maio, nós soltamos um primeiro fato relevante, onde mencionamos que nós havíamos ganho uma ação relacionada à compensação pelo término antecipado da Lei do Bem. A Lei do Bem era uma lei que isentava de PIS e COFINS alguns itens eletrônicos, e ela foi terminada 2 anos antes do prazo que havia sido estabelecido. Mencionamos nesse fato relevante que havíamos ganho um crédito tributário de aproximadamente 890 milhões. E também mencionamos que tínhamos duas opções. A opção de recuperar esse indébito, um processo que, na nossa estimativa, demoraria cerca de 6 anos, ou vender no mercado na situação em que temos hoje. Em 31 de julho, no segundo fato relevante, anunciamos a venda desses direitos creditícios ao IA Fundo de Investimento, que é um fundo gerido pelo Itaú. O valor da venda foi dentro da faixa que havíamos
planejado, o que nos trouxe 350 milhões de caixa bruta. Com isso, com uma posição sólida de caixa que já tínhamos das outras operações, mais esse adicional de caixa que recebemos devido à lei do bem, hoje, através desse fato relevante, convocamos uma Assembleia Geral a ser ocorrida em 30 dias, e nesta Assembleia a proposta é aprovar a diminuição do capital social da empresa em 180 milhões e a distribuição desses 180 milhões aos nossos acionistas. Se aprovada pelos debenturistas e pelos acionistas, 60 dias após esta Assembleia, nós faremos o processo de distribuição deste valor aos nossos acionistas. Outros detalhes sobre esse processo, como data de corte, data de negociação das ações ex, o valor da ação exato, a gente trará posteriormente. Mas essa é mais uma demonstração da importância que a Allied tem de distribuir os nossos lucros aos nossos acionistas. Para terminar, queria olhar os grandes números. Esses números são de 12 meses, terminados em 31 de julho, 6,3 bi de receita bruta, com 205 milhões de EBITDA e 94 milhões de lucro líquido. Temos 4 centros de distribuição, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Miami. Nesses 12 meses, vendemos 6,1 milhões de produtos, sendo que 563 mil deles foram entregues direto ao consumidor. Isso nos trouxe um ganho de 1,5 pontos percentuais de market share no mercado de smartphones, mercado mais importante entre todos os eletrônicos, e hoje contamos com mais de 1.000 colaboradores. Muito obrigado, eu vou pedir para a Thalita entrar nos detalhes financeiros e operacionais. Bom dia a todos, gostaria de agradecê-los por nos acompanharem em mais uma conferência de resultados. Esse trimestre temos bons destaques financeiros para dividir com vocês. Como o Silvio comentou, agora dia 29 de agosto iremos pagar 130 milhões de JCP aos nossos acionistas, 69,7 milhões são referentes à JCP de 2024, que estamos declarando em agosto mesmo, e 61 milhões referentes a adiantamento do pagamento de 15 de outubro, que estava relacionado ao JCP declarado em novembro de 24, 122 milhões. Metade dele já foi pago dia 15 de abril. Nossa posição de caixa, terminamos o segundo trimestre com uma posição robusta de 237 milhões de reais. Conforme o Silvio mencionou, agora em agosto, com a cessão de crédito que fizemos, nós tivemos uma entrada de mais de 300 milhões de reais, também no nosso começo de agosto, e terminamos com uma dívida líquida do segundo trimestre de 217 milhões, 1,1% de EBITDA, uma alavancagem bem baixa para o nosso setor. Explicando um pouquinho mais sobre a tese da Lei do Bem, que nós ganhamos no começo desse ano, ele está relacionado à lei de incentivo do governo para fomentar a venda de produtos eletrônicos de entrada, ou seja, celulares abaixo de R$ 1.500 e notebooks abaixo de R$ 4.000, todos nacionais. A Allied, como uma grande varejista e distribuidora desse setor, acumulou nesse período 890 milhões, que são de PIS/COFINS, que essa lei foi baseada em alíquota zero de PIS/COFINS ao longo de toda a cadeia. Essa modalidade nos permite não só compensar os créditos de PIS/COFINS, mas permite o ressarcimento. Esse acho que é o grande detalhe da tese. E nós tínhamos duas opções, ou abrir processo para homologação de precatórios, ou fazer a cessão desses direitos creditórios a um terceiro. Dado o cenário, o bid que nós fizemos, a decisão foi fazer a cessão desses direitos creditórios e foi assinado em 31 de julho e o dinheiro entrou no começo de agosto, gerando assim um resultado bem positivo para a empresa e para os nossos acionistas, como o Silvio comentou. Vamos fazer a distribuição, não só de JCP, mas a ideia é de distribuir através de redução de capital social. Indo agora para a nossa evolução dos indicadores financeiros.
Nesse trimestre, a Laje teve um crescimento de receita de 6,3%, trimestre contra trimestre. No acumulado, tivemos uma recuperação significativa dessa receita. No trimestre passado, nós estávamos com menos 15,6 e já reduzimos para 5, ou seja, recuperamos 10 pontos percentuais somente com esse trimestre. Lucro bruto de quase 150 milhões de reais. Também um pouco de queda versus o ano passado pelo mix que nós vendemos, mas no acumulado uma recuperação de 3 pontos percentuais semestre contra semestre, chegando em quase 300 milhões de lucro bruto. Com relação ao EBITDA, quase 54 milhões de EBITDA. Isso ainda, né, tem uma queda versus o trimestre passado, devido ao mix de canal vendido, mas uma recuperação também de 2 pontos percentuais no semestre, ano contra ano, chegando em 104 milhões de reais e uma rentabilidade boa em torno de 4%, bem estável. Com relação ao lucro bruto, lucro líquido, nós tivemos um ganho de 7%, um crescimento, chegando quase a 16 milhões de reais. E no acumulado também recuperamos, ficamos praticamente flat versus o ano passado, excluindo o JCP, e também mantendo uma ótima rentabilidade de 1,2%, bem estável ao longo do período. Indo um pouquinho mais agora para a distribuição. Distribuição, a Light tem achado caminhos, junto com seus principais parceiros, para ter crescimento num negócio tão estabelecido para a Light. Foi onde a Light começou, é um negócio bem maduro, que, que a Light tem conseguido achar caminhos para ter crescimentos significativos nesse setor. Trimestre contra trimestre, a distribuição Brasil cresceu 13%, número bem significativo. E olhando nessa série histórica de 5 trimestres, foi o segundo maior valor nessa série histórica. Com relação a Miami, como o Silvio comentou, voltamos ao patamar dos 300 milhões, deixando para trás essa adaptação da nova regulação da tarifa dos Estados Unidos, voltando a ser um ótimo drive para a Light de crescimento e de receita. Lucro bruto nosso segue estável, ele tende com um mix que é vendido entre Brasil e internacional, mas um valor bem significativo aqui, quase 67 milhões de lucro bruto. E como o Silvio bem comentou, a gente tem conseguido crescer na distribuição, principalmente em smartphones, que cresceu 16%, no mercado que cresce 5%, fazendo com que a Light ganhe share valor nesse semestre, ano contra ano, que é bem representativo. E internacional, a ideia é que a gente consiga seguir com esses patamares, voltando o que nós já tínhamos o ano passado. Indo agora para varejo. O nosso varejo, ele cresce muito nas vendas diretas ao consumidor final, que não está atrelado a parcelas longas, ao parcelamento longo, porque devido à taxa de juros, os nossos programas que têm parcelamento longo têm sofrido um pouco para conseguir crescimento ano contra ano. Mas mesmo assim, quando a gente olha varejo e o físico também costuma ter um parcelamento em torno de 10 vezes, também sofreu um pouquinho para ter crescimento, mas segue representativo. O nosso varejo digital cresce 23%, muito puxado por Trocafy, a nossa própria Mobcom, que é o nosso braço no 3P, que é importante destacar aqui que houve crescimento tanto na Mobcom quanto na distribuição, ou seja, uma estratégia muito em parceria com os nossos fabricantes para não haver canibalização entre os canais, o que é tão importante hoje no universo de multicanalidade. Com relação a lucro bruto, aqui tem um impacto de mix. Então, no ano passado, nós ainda tínhamos Soudi, que tinha um lucro bruto muito alto, mas também tinha despesas variáveis que nós vamos olhar. Então, com o fim da Soudi, a gente diminui um pouco o nosso patamar de lucro bruto, mas também diminui as nossas despesas. Então, aqui é um reflexo do mix e um pouco menos ou seja, uma queda aqui também do varejo físico, impactou um pouquinho trimestre contra trimestre o nosso lucro bruto. E o que nós temos de destaque como um todo no varejo digital?
além, né, do que o Silvio comentou, esse crescimento do marketplace de 28% e 97% de crescimento das nossas lojas HPs. Então, os nossos business novos têm crescido numa velocidade muito boa, o que mostra um norte claro aqui que estamos seguindo e estamos colhendo esses frutos. O varejo físico, como o Silvio comentou, segue seguindo a estratégia de rentabilidade por canal, a venda com acessório, valor agregado, vendendo mais wearables de produtos premiums. Isso traz uma resiliência para a loja, mesmo nesse cenário de Selic alta e compressão ali da demanda de produtos mais caros no mercado brasileiro. Olhando tudo isso agora em perspectiva, né, todos os canais e os trimestres, podemos notar que a Lied como um todo cresceu 6,3%, com destaque para o negócio Brasil, que no acumulado segue 7,8%. E esse resultado de 7,8% tende a ser o dobro do mercado de consumos de bens, que a expectativa é que nesse semestre cresça 4%, que é um número bem representativo, né, principalmente nesse cenário de varejo. Então, como nós comentamos, a receita líquida como um todo, olhando na série histórica, foi a segunda maior aqui, olhando nesses 5 trimestres, com crescimento de todos os canais, tirando o varejo físico que resiste, mas não conseguiu crescer, e a distribuição a internacional, que cresceu bastante, ainda um pouquinho menor que o trimestre passado. Em termos de margem bruta, como comentado, todos os canais bem estáveis, ou seja, a Light conseguindo o resultado, mantendo a saúde de cada negócio, que é fundamental para a perpetuidade da empresa, e batendo quase 150 milhões de lucro bruto no trimestre. Resultado bem representativo. Olhando agora para a nossa parte de despesa. A nossa despesa operacional melhora 4,4% no segundo trimestre versus o segundo trimestre de 24, e o nosso resultado financeiro cresce abaixo da Selic. Então, olhando aqui a despesa operacional quebrada, né, por fatias, a nossa maior fatia é a despesa com vendas, que cai 5 milhões, trimestre contra trimestre, uma melhora de 8 pontos percentuais. Como comentado, tem um pouco aqui de efeito da Soudi, que diminuiu a nossa margem bruta, mas diminui aqui a nossa despesa, e também a despesa variável, que melhorou, mexendo um pouco no percentual da despesa. Então, essa despesa com vendas era 6,6% no segundo trimestre de 24 e baixou para 5,6% agora, nesse segundo trimestre de 25. As nossas despesas gerais administrativas seguem constantes, 31 milhões, mesmo com a inflação no período de 5,35, seguindo aqui o nosso rigor de manter as despesas sempre em linha. E as nossas outras despesas operacionais são sempre valores pequenos, muito oriundas de recuperação de sinistros, aqui coisas que também são inerentes ao negócio da distribuição. Resultado financeiro. Olhando trimestre contra trimestre, nós temos um aumento de 4,5 milhões de reais, mas se nós mantivéssemos a nossa dívida estruturada no mesmo patamar, com aumento de Selic, trimestre contra trimestre de 43%, essa despesa teria sido 7,3 milhões, ou seja, a Light fez um esforço grande para pagar parte da sua dívida bruta e tirar essa pressão de despesa financeira do nosso resultado, para com isso buscar o lucro, a linha final de nosso lucro líquido. Indo agora mais a fundo para o endividamento. A Light encerrou o segundo trimestre de 25 com uma dívida líquida de 217 milhões, uma alavancagem de 1,1%. A nossa dívida bruta trimestre contra trimestre reduziu 25%, 150 milhões. Fizemos o pagamento do principal da nossa quinta debênture, que são pagamentos trimestrais, estamos seguindo o cronograma aqui abaixo, à direita, e o custo da dívida continua 2,4%. A gente vai ver aqui o que mexeu um pouquinho no caixa, no próximo slide, a evolução do fluxo de caixa. A Light terminou o trimestre 100 milhões abaixo. O nosso fluxo de caixa operacional foi positivo em 17 milhões, mesmo com um investimento aqui de estoque para conseguir fomentar todo esse crescimento da distribuição. Então,
a operação aqui gerando fluxo de caixa positivo. O que nós tivemos de saída de caixa foi juros de dívidas, então nós pagamos juros tanto da quinta quanto da sexta debênture, que é semestral, além de 17 milhões o principal, e também fizemos o pagamento do JCP, né, da primeira metade do JCP declarado em 24 de 61 milhões de reais. Aqui está um valor um pouco menor, porque o IR foi pago na fonte quando declaramos em novembro. Aqui foi só o valor repassado aos acionistas. Fechando aqui com nossos grandes números, a Light com uma receita líquida bem sólida, constante, no segundo trimestre aqui, o segundo maior aqui dessa série de 5 trimestres, então um resultado bem representativo. O seu lucro bruto de 150, praticamente 150 milhões, também mantendo seu patamar de rentabilidade e relevância. O nosso EBITDA na casa de 4%, 54 milhões, também mostrando a resiliência aqui da Light nos seus negócios, e um lucro líquido na casa de 16 milhões, que é um crescimento contra o ano passado e o trimestre anterior. Mesmo num momento aqui de tanta pressão na despesa financeira, a Light tem conseguido entregar de forma consistente e sem ajustes um lucro líquido contábil bem significativo e constante trimestre contra trimestre. Acho que para hoje eram essas as grandes mensagens que gostaríamos de dividir com vocês. Obrigada, bom dia. Obrigada, Thalita. Vou dar início, então, à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para você enviar sua pergunta, basta enviar através do botão Q&A do Zoom. Para dar início à sessão, eu vou consolidar duas perguntas enviadas, uma pelo Victor e outra pelo Nelson, que é referente aos créditos tributários. Uma relacionada ao percentual de crédito cedido, se já foi cedido 100%, e qual que é a ideia da companhia de destinação desse valor. Vou direcionar para o Silvio essa primeira, por favor. Obrigado pela pergunta. Os Os créditos créditos tributários, tributários, eles vão ser utilizados no no JCP que JCP que nós nós anunciamos anunciamos ontem, de 69 69 milhões milhões e e pouquinho. E se aprovada a redução de capital através da Assembleia Geral de 180 milhões, esses 180 milhões serão distribuídos aos acionistas. Então, aqui temos a utilização de 250 milhões do caixa, desse caixa novo, e 100 milhões ficam na companhia. Ressaltando que é o caixa bruto, temos despesas administrativas nesse processo, então o caixa líquido é um pouco menor do que isso. Mas essa é a destinação desse direito creditício que nós vendemos. Perfeito, obrigada, Silvio. Uma próxima pergunta veio do Pedro Calisto. Ele parabeniza os nossos resultados e comenta que, além dos dividendos declarados e a proposta de redução de capital, se a empresa pretende pagar mais dividendos não recorrentes. Também, se puder responder essa, Silvio, por favor. Pedro, pela pergunta. Hoje, o que nós temos de planejamento é a antecipação do JCP, que seria pago em outubro, de 61 milhões, o JCP extra de 69 milhões, também pago na mesma data, em 29 de agosto, e a possível distribuição de 180 milhões da redução do capital. Não temos mais nada previsto além disso. Um complemento, Thalita? Bem, né? Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta aqui, mas gostaria de reforçar que para você enviar uma pergunta, basta enviar por escrito através do botão do chat do Q&A na ferramenta Zoom. A nossa próxima pergunta veio do Carlos Herrera. Ele faz duas perguntas. Ele parabeniza também o resultado e pede para a gente dar um call em relação ao resultado do segundo semestre de 2025 e também de 2026, se há algum gatilho que os investidores precisariam ficar em alerta e quais seriam eles, e se a gente poderia aprofundar os possíveis efeitos no balanço das taxas de juros, ficando na casa aí dos 15%. Por favor.
Respondo a primeira parte, depois a Thalita complementa com o impacto da taxa de juros no nosso balanço. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Se nós olharmos o nosso mercado, ele tem algumas datas sazonais muito importantes. E vou pegar o mercado de celular, que de todos os eletrônicos é o maior mercado de todos, é um mercado de 40, 50 bi ano. E as datas importantes que movimentam esse mercado são lançamentos da Samsung, que um foi o Galaxy S25, sempre acontece por volta de fevereiro, março. O lançamento dos dobráveis da Samsung está acontecendo agora. Essa semana é a semana que nós estamos entregando os novos dobráveis para os consumidores. Depois dessas duas datas, no segundo semestre, nós temos dois momentos importantes. Nós temos a Black Friday, que se tornou a maior data de venda de celulares no Brasil, e nós temos o lançamento dos iPhones, que geralmente acontece entre setembro e outubro, que também movimenta o mercado. Então, olhando a sazonalidade do nosso mercado, essas são 4 datas bastante significativas, 2 ocorrendo no segundo semestre. Quando nós olhamos essa situação que hoje temos de aumento de tarifas de produtos, nós não somos impactados ou somos muito pouco impactados por isso. A maioria dos produtos eletrônicos, eles são fabricados no Brasil. Celulares, computadores, televisores, eles são todos fabricados no Brasil, então não estamos tendo nenhum impacto com relação às novas taxações entre países. O que nós devemos ficar alerta é sobre a situação macroeconômica do país. Então, nós temos, neste momento, um nível de desemprego bastante baixo, mas com uma taxa de juros alta, isso acaba impactando no mercado varejista, ele se traduz no mercado varejista em menos prestações ou em prestações mais altas. E menos prestações e prestações mais altas pode trazer uma redução do mercado, um aumento da barreira de entrada de consumidores para novos produtos. Então, o que nós devemos olhar, e não é só o nosso mercado, é como a economia será impactada no segundo semestre, em 2026, essa nova ordem mundial que está se estabelecendo. Com relação à taxa de juros, peço para a Thalita comentar. Bom dia, Carlos. Obrigada por acompanhar a nossa empresa. A sua pergunta é muito pertinente. A taxa de juros é, sim, um fator de preocupação para a nossa empresa e norteia as nossas decisões mensalmente. Com relação a esse nível de taxa, não vejo grandes impactos ou surpresas para nós, porque desde o ano passado a Light já tem, na verdade, desde 23, a Light já tem trabalhado de uma forma muito consciente a sua gestão de caixa, então pressionado muito o nosso capital de giro em termos de desafio para ter um giro melhor, gestão em todas as pontas, seja pagamento, recebimento ou estoque. Essa consciência de quitar a nossa dívida estruturada na medida do possível para diminuir essa pressão de despesa financeira. Então, acho que nesse sentido, seguimos em alerta, tanto para esse ano quanto para o orçamento do ano que vem. A Light é bem conservadora, tanto os seus executivos quanto os seus membros de conselho, e aqui não deveria ser fator de surpresa para o mercado ou em relação nesse sentido. Mas seguimos alertas e conservadores nessa gestão. Obrigada. Obrigada, Silvio, Thalita. Nossa próxima pergunta veio da Heloísa Cruz. Ela também parabeniza os resultados. E ela pergunta, né, comenta um pouco da questão de mudança de mix de celulares, se houve alguma mudança por conta das condições macroeconômicas e se há algum ponto que vale a ser discutido em relação a essa mudança de comportamento. Silvio, por favor. Obrigado por sempre acompanhar a gente. Nós estamos vendo, e eu não tenho dados aqui firmes para te dar, mas os fabricantes têm nos comentado que a troca de celular ela vem aumentando prazo de recorrência. Então, aparentemente, as pessoas começam a ficar mais tempo com celulares,
com isso, o mix de outros produtos começa a crescer dentro das nossas vendas. Mas também queria adicionar que hoje começa a ter uma cultura muito grande de você usar o ecossistema da marca. Então, você usa o watch, que você controla o teu sono, controla os teus exercícios, você usa o fone de ouvido, que agora não tem o fone de ouvido. Então, esse ecossistema ele ficou mais sofisticado, e ele hoje faz muito mais parte das compras do consumidor do que faziam há uns anos atrás. Então, tem esse aspecto bastante importante que acaba fazendo com que a gente tenha mudado um pouco do mix de venda. Nós também temos trabalhado nas nossas lojas físicas fortemente com programas para trazer o consumidor de volta. Então, temos hoje estabelecido em todas as lojas um programa de cashback. Você compra o celular, você recebe um bônus para a sua próxima compra. Esse é um gatilho para a gente falar com os consumidores e falar, olha, volta, compra um recarregador, compra um novo fone de ouvido. Então, isso tem fomentado a nossa conversão. Nós olhamos, a gente olha duas coisas nas nossas lojas físicas, né? O fluxo de pessoas e a conversão desse fluxo de pessoas. Quando a gente olha no shopping em geral, o fluxo de pessoas tem caído ligeiramente. Mas a nossa conversão dentro das nossas lojas, ou seja, cada consumidor que entra, quantos a gente consegue vender, tem aumentado significativamente. Isso é fortemente, porque hoje nós damos mais opções para o consumidor, além de ele trocar o celular dele. Então, nas lojas já tem, além do ecossistema que eu mencionei, já temos computadores e tablets, e agora começamos a vender nas lojas físicas também televisão. Então, a gente aumentou também o escopo de ofertas dentro das lojas, o que fez com que o mix mudasse para menos celulares e mais outros itens. Perfeito, muito obrigada, Silvio. Uma última pergunta, vinda do Gleidson, que eu também vou direcionar para o Silvio, por favor, em relação à Trocafy. Ele gostaria de entender se os avanços da Trocafy estão mais relacionados à estratégia de marketing e crescimento da marca ou à queda da Trocafone. Conjunto dos dois. Eu acho que nós conseguimos, de forma muito eficiente, ganhar os principais pontos de venda do Brasil. E nós selecionamos os pontos de venda. A gente não entrou indiscriminadamente. A gente poderia ter aumentado muito mais a nossa captação. Mas nós selecionamos para onde a gente entende que teremos uma captação de maior qualidade. Que é Fast Shop, iPhone para sempre, lojas Vivo, lojas Claro. E por que isso? Porque o mercado de recondicionados, ele é forte nos produtos de alto valor. Então, aonde você consegue realmente ter um business case positivo é quando você negocia recondicionados como o iPhone, como o Samsung Galaxy. São os produtos de mais alto valor que você consegue torná-los numa situação de quase novos ou como novos. Existe valor de mercado, existe demanda de mercado para vender esses produtos. Hoje, o mercado de recondicionados, ele é limitado para nós, e acredito para todo mundo, ele é limitado pelo supply e não pela demanda. Então, hoje a gente não consegue captar tanto quanto a gente poderia vender. Conseguiria captar se a gente abrisse bastante o leque de captação, não é a nossa intenção, pelo motivo que eu acabei de mencionar. Então, resumindo, acho que com certeza a Trocafone diminuiu no mercado, e isso acabou nos dando uma posição mais forte, mas mais do que isso, acho que é a nossa estratégia de buscar os pontos de captação certos, buscar as formas de vender corretas. Hoje vendemos no P, vendemos no 3P em dois marketplaces enormes, que é o Meli e a Magalu. Estamos testando quiosques, temos 2 quiosques físicos, não temos certeza se esse é o caminho ou não, mas estamos testando. Então, acho que o sucesso tem vindo de uma estratégia de marketing correta e de uma eficiência operacional bastante grande.
Muito obrigada, Silvio. Não temos mais perguntas aqui, então agradeço a presença de todos nessa videoconferência e deixo o time de relações com investidores à disposição caso haja mais alguma pergunta relacionada aos resultados ou qualquer outra dúvida da companhia, através dos nossos canais de comunicação com relações com investidores. Muito obrigada e um ótimo dia a todos.